Mônica, Luiz, Gustavo, fazê-los muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês. E eu queria destacar, eu vou destacar todo mundo aqui, né? Ó, destacar para as pessoas. Vou destacar agora o Massad, vou destacar o Vit e a Mônica já está destacada. Eu queria, pessoal, agradecer a presença de vocês. Acho que eu já apresentei brevemente, mas eu queria, sim, pedir para que vocês se apresentassem de forma bem rapidinha aquilo que não está no currículo. Quem é você com aquilo que não está no currículo? Começando com a Mônica, sempre, né? As mulheres primeiro, depois o Luiz e o Gustavo. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Flávio, Gustavo, Luiz e todos que estão assistindo. Você não criou expectativa, né? Os maiores do universo. Menos, né? Vamos lá, a gente vai aqui contar um pouquinho do que a gente acha que é o RH. Não vamos falar o que é, porque eu acho que cada um tem a sua visão e perspectiva, mas vamos tentar. Mas a tua expectativa está lá na Lua, né? Vamos ver onde é que a gente chega, se a gente chega no Everest. O que não está no meu currículo? Eu acho que é importante para mim, definitivamente, sou mãe da Filipa, que tem 3 anos, é possível que ela venha aqui se despedir antes de dormir, eu falei que ela podia vir me dar um beijo, então pode ser que todo mundo venha conhecê-la. Eu acho que começar por aí, eu não vou estender muito não, mas isso definitivamente não está no meu currículo e é uma parte importante de quem eu sou, da minha família. Show. Pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Acho que, como a Mônica disse, o Flávio subiu a barra aqui, já gerou expectativa na gente hoje para o bate-papo, mas muito bom estar com vocês aqui, poder trocar um pouco de figurinha sobre RH. Sou hoje diretor de gestão de pessoas aqui do Magalu, e acho que o que não está no meu currículo também, acho que na linha da Mônica, eu sou pai de 2 meninos lindos, o Theo e o Luca, de 2 e 3 anos. Eles não vão invadir aqui, porque hoje eu estou na empresa, mas eu entendo bem esse processo e acho que isso que não está no meu currículo, e acho que é meu papel hoje primordial. Aí a Mônica falou, ela já apareceu. Fofinha. Show de bola, Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado e feliz de ter você de novo conosco. Gustavo, conta pra gente, o que não está no currículo? Se apresenta pra gente. Legal, fechado. Pô, esse momento é delícia, né, Mônica? Daquele abracinho na Filipa aí com aquele pijaminha, aquele cheirinho pós-banho. Eu falei para o Flávio, eu vim aqui ver se estava tudo bem, deixa eu só terminar de dar o jantar, agora o pai bota para dormir, para finalizar o dia. É isso aí, isso aí. O que não tá no meu currículo? Eu também sou pai de 2 meninas, a Yasmin e a Alice. Eu acho que tem 2 coisas interessantes. A primeira delas, eu sou ultra, super, mega curioso. Assim, nos últimos 18 meses, eu aprendi a surfar, aprendi a esquiar, aprendi a fazer pizza, visitei a Coreia do Norte, aprendi a jogar beach tênis, aprendi a jogar tênis. Eu sempre estou com alguma coisa nova, super curioso. E o segundo, assim, minha carreira, minha paixão pela área de pessoas começou desde muito cedo e demorou 9 anos para liberarem eu para poder ir para fazer essa carreira de pessoas aí. Então, para quem está curioso aí para migrar e pular de cabeça em carreira de pessoas, acho que talvez eu possa ajudar alguma coisa aí. Show de bola. Pessoal, vou começar trazendo uma pergunta para alinhar as expectativas aqui do pessoal e até mesmo trazer um pouquinho da visão de vocês sobre o que é a área de gestão de pessoas, o que é o RH, como é que vocês definem a área de RH, o papel da área de RH ou gestão de pessoas nas organizações, começando, né, com o Luiz, o Vit e depois a Mônica. Legal, Flávio. Assim, eu acho que a área ela foi evoluindo, né, com o tempo. Eu lembro que se a gente pegar a história do RH, ele começou muito como um departamento pessoal, né, muito como uma operação lá que precisava ser feita do dia a dia, né? Você vê até as histórias de startup, elas começam com, que é o básico para a gente sobreviver e depois você vai evoluindo. E eu acho que hoje a área se tornou fundamental para a estratégia de entender comportamento humano, né? Entender como é que você vai gerar engajamento e até ter uma vantagem competitiva, trazendo o melhor para aquele colaborador, né? O melhor desse vínculo que você pode ter. Então, acho que o RH hoje ele tem muito papel estratégico de traçar esses pilares dessa relação. Então, desde marca empregadora, até a experiência do colaborador, enfim, passando por temas hoje que são fundamentais como saúde mental,
acolhimento, enfim. Então, eu acho que o RH ele traz esse olhar humano muito para que a gente tenha um resultado melhor como organização, né? As coisas elas não são descasadas aí. Então, eu acho que e eu vejo que o momento é muito propício porque nunca ouvi tanto falar de empresas grandes, startups, que finalmente o cuidado com o colaborador ele já está atrelado através de números, de dados. Quanto mais engajamento, mais performance você vai ter, melhor resultado você vai ter, colaboradores mais atrelados, vinculados ao seu propósito. Então, acho que o RH ele faz isso, acho que ele tem ele é o coração da organização nesse sentido. Legal, muito bom. Gostei muito quando você traz, que é entender as pessoas e trazer essas experiências. E eu gostei muito do que você falou de trazer vantagens competitivas. Eu acho que o grande ponto aqui dessa mudança do RH, talvez mais tradicional, ou para uma área cada vez mais estratégica, vem dessa visão de que investir em pessoas, investir nessa área, que é o coração, como você colocou, vai trazer vantagem competitiva no mercado. Excelente, obrigado pela breve visão, e a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso também. Valeu. Do meu lado aqui, Flávio, acho que, repetir um pouquinho o que o Luiz falou, acho que é chovendo molhado, acho que talvez adicionaria uma comparação aqui. Quando eu vejo uma grande empresa, o iFood agora, a gente está com 4.000 funcionários, né? Eu entrei um ano atrás, tinha 2.000 funcionários, dobrou de tamanho aqui num período de pouco mais de 12 meses. Eu vejo o iFood como um grande cruzeiro, aquele navio cruzeiro, aquele navio grande, etc., onde o CEO ou a CEO ele acaba determinando mais ou menos o caminho para onde a gente vai. Eu estou indo para Noroeste, e o RH ele tem aquele papel de olhar para todos os tripulantes, todas as pessoas que estão ali trabalhando, que estão remando, que estão mexendo no motor, que estão cuidando da alimentação do pessoal, para garantir que está tudo funcionando bem, com harmonia, que está todo mundo alinhado ali, que a comunicação está fluindo do convés até onde o capitão está lá, que é um pouco do que a gente chama de cultura, né? Um exemplo disso é, o iFood ele preza demais pelo atendimento ao cliente. E não adianta o iFood falar, eu vou atender bem o cliente, sendo que as pessoas dentro do iFood não são bem atendidas. Então, a gente traz experiência encantadora para as pessoas dentro do iFood, que elas vão replicar isso. Então, a gente sabe que tudo que acontece dentro desse navio vai replicar para fora, vai mostrar a direção, a velocidade com que a gente está indo, como a gente está lidando com tempestades que acontecem em alto mar. Então, acho que tem muito de... o RH ele reflete para dentro todos os comportamentos que a gente espera que as pessoas tenham para fora, né? Um outro exemplo disso é, o iFood ele tem um coração enorme, a gente quer fazer o bem para a sociedade, para o meio ambiente. Então, eu preciso contratar pessoas que tenham um coração bom. Então, eu preciso de pessoas que sejam genuínas, pessoas que realmente queiram fazer o bem para a sociedade e para o meio ambiente, né? Então, é um pouco disso aí, de cuidar do navio para que ele esteja indo na direção correta aí que o CEO, a CEO falou que era para a gente ir. Legal, show de bola. Gostei muito dessa visão de cuidar das pessoas internamente para que elas possam cuidar externamente dos clientes, né? E é o que você falou, não adianta entregar uma experiência externa excelente para os clientes e internamente as pessoas estarem infelizes, exaustas e várias outras coisas, né, que podem afetar. Excelente, adorei. Obrigado, Gustavo. E provavelmente você não consegue, né? Acho que o ponto do Gustavo é esse. Muito provavelmente eu não consigo entregar para fora se eu não tenho experiência dentro. Eu li alguma coisa, eu ouvi isso há muito tempo atrás, alguma coisa que falava sobre você conhecer a empresa, você vai no vestiário, né? Ver o que está pensando mesmo, aquela coisa do lugar onde escrevem, que nem no colégio escrevem na parede, para você ver quais são os comentários que estão sendo feitos, né? Para quem está lá escrevendo na parede, né? Não é só o que se fala, mas né, o que está por baixo ali do tapete. Eu acho que eu vou seguir um caminho um pouquinho diferente, que é quando a gente fala de RH, e isso vai valer provavelmente para todas as áreas, mas eu acho que a gente aqui vai falar com um pouquinho mais de propriedade de RH, que é a nossa experiência. O RH, ele é muito diferente dependendo da empresa, né? Então, eu acho que o Luiz falou muito da evolução do RH, mas eu não acho necessariamente que a evolução chegou em todos os lugares, né? Eu acho que a gente ainda tem as empresas que têm um RH antigo, e assim, é uma coisa que, para a gente que está tentando fazer o melhor trabalho possível, é até triste aquela fama do RH, as pessoas têm medo do RH, o RH é quem contrata quem demite, o RH que, né, tem um monte de mitos, eu acho, que tem a ver com
com a história e também tem muito a ver com algum, né, RHs diferentes, mas o que eu vejo da área, assim, é uma área de suporte. A gente não é, assim, você pode ser área-chave se você fizer uma empresa de recursos humanos. Tem um monte de HR Tech agora que você fala, bom, o RH aqui, mas nas nossas empresas, na minha experiência, nas minhas empresas, a gente está lá para apoiar o negócio. Acho que o Gustavo falou um pouco sobre isso, né? A CEO está dando o caminho. E a gente não cria cultura, a gente não define produto. A gente está lá para, eu acho que, assim, trazer um olhar mais humano. Sim, então muitas das conversas que você traz, e quando a gente vai falar certamente hoje aqui de diversidade, o RH traz um olhar diferente do que traz a área de finanças, do que traz a área de operações, então eu acho que é esse olhar para compor na hora que você vai tomar uma decisão, que você vai construir a cultura, né? Esse olhar que cuida das pessoas, que se preocupa. Eu falo muito que a gente não cria as coisas porque tem uma ideia, eu acho que antiga de, né, o RH como dono das coisas. Eu falo, o RH não contrata e não demite, na minha experiência. A gente está lá para dar suporte, a gente desenha o processo, mas no fim do dia, quem toma as decisões é o gestor de pessoas. E eu acho até bom a gente separar, porque aqui é carreiras em gestão de pessoas, mas gestão de pessoas como uma área, a área de pessoas, a área de RH. Quem faz a gestão das pessoas são os gestores, né? A gente está lá para treinar, para preparar o gestor para fazer esse trabalho melhor. Então, eu queria trazer esse lado assim. Às vezes as pessoas que estão procurando um protagonismo, provavelmente a área de RH não é área para elas, né? A gente está ali muito mais para botar luz no outro do que para a gente ir lá o tempo todo brilhar, né? Você quer palco, muito provavelmente a área de vendas vai funcionar melhor para você, ou mesmo, né, a área do negócio. Então, acho que isso é importante. A gente tem um lado muito que eu acho que precisa ser generoso, porque o que a gente quer, na verdade, é que o nosso cliente final brilhe, né? Mais do que nada. Acho que eu queria fazer esse comentário. Excelente, adorei, Mônica, do seu ponto, porque no final das contas, acho que a companhia como um todo é uma engrenagem onde todo mundo é parte, né? E toda a área precisa estar ali bem encaixadinha para rodar o todo, né? E quando você fala de cultura, ou quando você fala de quem toca o negócio na frente, talvez é o que a gente chama de first line management, né? A linha de frente, né? De gestão, no final das contas, né? E eu vou trazer uma experiência pessoal minha. Eu, uma vez, trabalhei na empresa dos meus sonhos com um manager que não era tudo aquilo que eu esperava. Então, aquela empresa que para todo mundo era muito positiva, não era a realidade para mim. Então, a importância, né, dessa gestão de frente e a importância também de entender o todo, né? Entender onde é que a sua área atua dentro do negócio. Então, eu adorei muito isso que você trouxe, porque é importante entender na linha, né, ou na esteira toda, onde é que está a minha importância. E o RH conhecendo também o todo, potencializando cultura, potencializando treinamento, potencializando atração, retenção em alguns momentos, mas entendendo que quem toca ali no dia a dia são os gerentes, independente da área, né? Você vai tocar a sua área como gestão de pessoas, mas adorei isso para que as pessoas entendam o papel do RH. Não sei se o Gustavo ou o Luiz eles querem mencionar ou agregar alguma coisa nessa linha, mas aí eu sigo aqui trazendo um ponto. Viu, só adicionar esse ponto que a Mônica falou, ele é super importante, né? Eu dou um exemplo aqui, Mônica, que eu falo que o RH ele é quem abre a cortina, deixa tudo preparado, cuida da luz, da iluminação, mas ele não é quem vai lá e aparece no palco. Se você tem um ego grande, se você gosta de aparecer, gosta de dar show off, não vem para o RH, você vai ficar atrás da cortina, ninguém nunca vai saber teu nome, e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Acho que só reforçando essa fala da Mônica aí. Sem falar que quando tem uma reunião, pelo menos essa é a minha experiência, e né, trabalhei em ótimas empresas, mas mesmo assim, quando chamam o RH para responder perguntas, são as perguntas difíceis. As perguntas mais difíceis vêm para a gente está lá normalmente, por isso que eu falei, essa fama, né, o RH que contrata, que demite, a gente sofre um pouco, né? Eu acho que a gente fica muito exposto, eu sinto assim. Eu falo que sempre que tem uma reunião da empresa inteira, no fim eu devia ganhar um vale-massagem, porque a gente sai às vezes moído, e isso não é porque a empresa é boa ou ruim, é porque as pessoas têm muita expectativa, porque o que a gente faz, a área que a gente faz, a gente está lidando com os assuntos que falam de contratação, de remuneração, de benefícios, de treinamento. Então,
a carreira das pessoas passa as áreas que a gente desenha processo. Então, eu acho que a gente, nesse ponto, as pessoas se interessam muito pelo assunto, né? Tem opinião, então, um pouquinho... A gente brilha pouco e leva muita pancada. Eu concordo, assim, Mônica, o que eu venho sentindo, assim, essa evolução, e eu concordo com você que nem todas empresas conseguiram fazer essa evolução, é que a gente ainda tem uma tendência de ocupar esse lugar de RH que demite, que dá punição, que, enfim, que assume, por exemplo, uma contratação, porque eu acho que a gente ainda não encontrou o outro caminho de mostrar o valor. Então, se eu sou reconhecido por aquilo há muito tempo, se eu deixo de fazer isso, pelo que eles vão me reconhecer? Né? Então, eu acho que esse movimento ele passa por sair desse papel e começar a migrar para um outro papel, que eu concordo com vocês que é um pouco mais do bastidor, mas através de dados, através de esse conhecimento do comportamento em relação ao engajamento, à motivação, enfim, o que as pessoas hoje buscam, o que frustra dentro de uma organização, enfim. Então, acho que a gente tem ainda um apego a esse papel do RH, porque, por bem ou mal, a gente acaba sendo reconhecido, né? Chama o RH para desligar, você fala, pô, agora é minha hora de brilhar. Né, um pouco do que vocês estavam falando. Se eu tiro esse brilho, para onde eu vou? E aí eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Tem muito mais campo para a gente ocupar, mas precisa largar um pouco desse osso aí, que eu acho que não nos pertence mais. Né? E eu queria até aproveitar e trazer, até mesmo para ti, Luiz, quando você fala de futuro do RH, visão do RH ideal, né, estratégico, o que vem na sua cabeça? O que você pode trazer para a gente dessa visão do RH estratégico? Flávio, eu acho que assim, passa por muito a gente conseguir mergulhar ainda, e não é um tema muito novo, mas eu acho que muita empresa ainda está patinando, que é o People Analytics, que é dado para tomada de decisão, dados cruzados. Acho que a gente acaba, por exemplo, no Magalu, a gente gera muito dado. A gente tem dado de onboard, de experiência do colaborador, de offboard, de clima, de tudo que vocês imaginam. Mas cruzar esses dados para que eu gere uma solução, eu acho que ainda a gente precisa muito evoluir, assim, o que o dado me oferece e que resposta que eu quero, como RH, responder para a organização, como é que isso ajuda, né? E eu acho que o outro ponto é a agilidade que a gente vem olhando em tecnologia acontecer. Desde o seu desenho de estrutura, eu acho que a gente ainda é uma área que acaba sendo mais burocrática, mais processual, com muito mais etapa de aprovação, enfim, acho que a gente também tem uma questão de resguardar um pouco a organização, porque a gente trabalha com questão jurídica, legal, enfim, mas esse modelo que vem da agilidade, das tribos, dos squads, mostra que tecnologia consegue avançar nos projetos com muito maior velocidade e fluidez, né? Então, eu acho que a gente precisa se questionar em relação a isso. E por último, eu acho que é uma área que precisa, de novo, batendo na mesma tecla, começar a cuidar dessa parte social, mas também da parte de saúde do colaborador. Eu acho que a saúde mental é algo que nada novo também. Eu escuto pelo menos há 10 anos, mas a gente nunca tratou realmente e a gente nunca teve um pico tão alto de pessoas adoecendo dentro das organizações e fora, né, em home office. Então, como é que eu trabalho isso desse modelo que vai vir, que é um modelo não um novo normal, acho que é um modelo que vai ser para todo mundo, que é um híbrido ou talvez um full remoto, mas que vai impactar nos vínculos, vai impactar no aculturamento das pessoas em relação à empresa por estarem à distância, né? Então, eu acho que o RH ele vai ter que mergulhar para entender como é que vai ser essa operação e ajudar muito, aí sim, o gestor a navegar nesse novo cenário. Legal, excelente. Não sei se Gustavo e Mônica querem comentar alguma coisa sobre isso, mas adorei seus insights dessa visão de futuro e o que o RH precisa repensar para trazer cada vez mais melhores resultados, melhores processos e uma estrutura cada vez mais importante para a organização. Show. Flávio, só talvez complementar um pouco o Luiz aí, deixar um pouco palpável. Quando fala de People Analytics, né? Parece um bicho de 7 cabeças, né, meu? Puta, o pessoal fala, o que eu faço em questão de People Analytics?
E aí, dar alguns exemplos de alguns projetos, né, que eu já fiz no iFood, na empresa anterior. Quando a gente olhou lá para a folha de pagamento, por exemplo, tinha um gap entre homens e mulheres de 11 pontos lá na Ásia, quando eu estava na Ásia. Tinha um gap de 11,68% que as mulheres ganhavam menos do que os homens, né? Cara, a gente fez um baita no processo legal, a gente criou um algoritmo, a gente entendeu pessoas que tinham o mesmo tempo de experiência, a mesma função, mesma performance, mesmo resultado, mesmo potencial, encontramos esses gaps. E a gente começou a criar um algoritmo de inteligência artificial para sugerir quem que deve receber mais um próximo reajuste salarial, né? E esse algoritmo ele ajudava a liderança a tomar as decisões. História longa curta, 3 anos depois, quando eu saí de lá, o gap era de 1,8%, né? E a gente fez a mesma coisa aqui dentro do iFood. No iFood, a gente pegou a avaliação de desempenho e olhou os dados, só os dados, né? E a gente descobriu que as mulheres, elas eram avaliadas aqui dentro do iFood 8% pior do que os homens, né? A gente pegou o algoritmo, foi lá e a gente ajustou essa curva forçada. As pessoas negras eram 3% mais mal avaliadas do que as pessoas brancas ou amarelas. Fomos lá, ajustamos a curva. E foi muito legal ver isso, porque a gente conseguiu reduzir e a gente conseguiu zerar os vieses da avaliação de desempenho, que é uma ferramenta super importante para os próximos passos, para promoção, para demissão, para reajuste salarial, para decidir quem vão ser as próximas pessoas que vão ser sócias da empresa. Etc. Então, esse arsenal de informações aí que o Luiz falou, que hoje as empresas usam, por exemplo, o iFood sabe, se eu preciso dar um voucher para o Luiz ou para a Mônica, qual voucher o Luiz vai comprar? A gente tem essa inteligência. Se eu oferecer um voucher para a Mônica, para um snack da tarde, ela vai comprar, será? Ou eu vou desperdiçar esse voucher? Então, essa inteligência que a gente usa para fora, por que a gente não usa para dentro? Então, esse é um pouco desse RH do futuro, esse tal do People Analytics, que muita gente fala e o pessoal acha que é só um bando de KPIs ali, turnover, etc. Isso daí é o começo, isso é nem a pontinha do iceberg, né? Tem muito por trás ali. E no futuro eu falo que o RH vai ser uma máquina que vai ajudar as pessoas a tomar decisões e vai ter um cachorro na frente da máquina. Cachorro na frente da máquina para ninguém entrar lá e apertar um botão e desconfigurar tudo. Ele vai ser um algoritmo inteligente, ético, justo, humano, que ele vai ter uma série de configurações ali para ajudar e munir as pessoas de mais decisões ali. Só tentando deixar palpável esse tal do People Analytics, né, Luiz? Que é um bicho aí de 7 cabeças. Acho que a gente não vai estar aqui para ver isso não, Gustavo. Acho que ainda demora muito conseguir fazer o algoritmo justo, humano e a minha até, né, teve um tempo atrás, achei interessante, eu acho que uma coisa que o Luiz falou que me fez lembrar isso, da coisa do RH. Foi um artigo do Ron Charan que falava, né, se o RH vai acabar. E aí o RH começou a se questionar, né, as pessoas, né, e assim, muito interessante, porque a área de vendas, a área de marketing, o jurídico, nunca ninguém questionou, será que o financeiro vai acabar? E o RH começou a fazer esse questionamento, né? Eu tenho certeza que não, porque diferente, né? Você falou do algoritmo, eu acho que, assim, primeiro que para fazer o algoritmo precisa de gente, né? E certamente esse olhar que eu acho que o time de RH traz, é muito diferente do olhar que o engenheiro de software faz, né? Ele poderia fazer o algoritmo, mas como é que se alimenta isso? Então, eu vejo uma coisa muito forte, né? Pensando na área de RH, que, né, o comentário de conflitos, né? A gente quase não tem conflito. Isso não vai acabar. Então, como é que, né? O que está por trás das necessidades da área de RH, eu acho que não desaparece enquanto tiverem seres humanos. Enquanto tiverem gestores gerindo pessoas, vai ter necessidade de ter a área de RH presente, né, e ajudando a desenhar. Mas vamos ver. Daqui a uns anos a gente vai saber qual é o caminho. Legal. E até um ponto super importante que eu queria só até, enfim, corroborar em cima do que o Gustavo comentou e a Mônica também, sempre vai ser sobre pessoas, né? Então, quando a gente pega, né, entende talvez esse processo de People Analytics que o Gustavo tentou materializar e trouxe muito bem para a gente entende que talvez aquele negro que era menos bem avaliado, ou aquela mulher que tinha um gap salarial, a gente está impactando a vida dessas pessoas e dessas famílias. Então, a tecnologia, o processo, a gestão como um todo, a cultura, a transformação que a gente vive e que não é uma realidade em grandes ou na grande massa das empresas, impacta as pessoas. E quando a gente olha para esse impacto, para esse processo de humanização e para os resultados
que são alcançados com essa visão de um RH cada vez mais estratégico, a gente começa a repensar, né, como empresa, como gestores, como CEOs, ou como áreas, né, correlatas de um RH, o papel fundamental do RH. Imagina só, né, e a gente vem falando de transformação digital, vem falando dessa mudança, né, do presencial isolado, né, o presencial 100% para uma mudança, né, obrigatória ou imposta pela Covid-19. Imagine como seria sem o RH, né? Eu acho que o RH ele começou a ter um papel, talvez um pouquinho mais de palco, pelo menos é a minha visão, hoje trabalhando no Zoom ou trabalhando, enfim, em outras empresas de tecnologia que acabam valorizando um pouquinho mais o RH, mas eu notei o RH cada vez mais estratégico e ativo, principalmente nesse movimento, né, de pandemia, olhando para o bem-estar, olhando, né, para as pessoas performarem em casa. Eu não sei se vocês concordam, e aí se vocês quiserem trazer, mesmo que rapidamente, um pouquinho como é que foi o movimento, né, de ter todo mundo no escritório, para todo mundo em casa, e o papel do RH, porque aí começa a ser um pouquinho do que o Luiz trouxe, né, de bem-estar emocional, social, gestão de pessoas remotamente. Como é que foi para vocês essa mudança, né, e essa adaptação causada pela Covid-19? Mesmo que rápido aqui, começando talvez pelo Massad, a Mônica e depois o Gustavo. Flávio, assim, para a gente foi um desafio. O Magazine, a gente estava começando a caminhar para um modelo de home office, então não era... O Magazine, ele é muito relacional, né? A gente... Isso, já vinham olhando para isso. Já vinha, a gente estava começando, mas aí foi um baque para todo mundo. E, assim, o principal ponto para a gente foi começar a alinhar ainda mais as entregas, né? Então, qual é o grande impacto quando você não está acostumado com esse modelo? Se eu não alinhar as metas semanalmente, ou se eu não tiver um acordo muito claro de alinhamento de expectativa com o meu gestor, o que vai acontecer eu não sei como é que eu estou sendo visto agora, porque já, assim, né, as interações elas são mais restritas, e o gestor vai começar a olhar para a equipe e falar, mas e aí, eles estão produzindo ou não estão? Então, a mentalidade do microgerenciamento e do comando e controle tem uma tendência a voltar nesse período início de pandemia. Quer dizer, eu vou dar uma apertada, porque o pessoal está em casa, e aí é para eu garantir aqui que as coisas andem. Então, esse realinhamento de expectativa, ele foi muito, muito importante. E o segundo passo foi essa criação, ou a manutenção dos vínculos, né? Então, a gente começou a ver lá no início que a gente entrou num piloto automático. Eu entrava com o meu time e já ia começar, bom, e aí, como é que estão as metas, como é que está aqui o projeto e tal, e que a gente não fazia no presencial, né? Você tinha, e aí, Gustavo, Mônica, como é que vocês estão? Vamos tomar um café? É uma coisa da nossa cultura até mais, né? Mas isso vai criando um vínculo e a pessoa se sente acolhida. A gente viu que no início começou a virar um trator, né? Você tinha um call atrás do outro, tudo emendado, e ninguém, acho que investindo nessa relação humana, nesse acolhimento. Então, a gente começou a orientar os gestores, as equipes, para que a coisa comece a fluir mais. Hoje a gente já está melhor, mas ainda acho que é um desafio. Se a gente entrar no piloto automático, e muito para as pessoas que estão entrando agora, entraram pós-pandemia, não conhecem ninguém, nunca vi o Gustavo, nunca vi a Mônica, não sei quem é meu time, como é que eu crio vínculos numa empresa, por exemplo, como o Magalu, que tem 42 mil pessoas, sendo que eu sou um novato lá, que entrei na área X, e não tenho nenhum network interno, né? Então, o onboarding também ele precisa ser reforçado nesse sentido do aculturamento das pessoas, né? Legal. Só fazendo um comentário sobre isso, Luiz, eu queria até entender o que vocês têm feito para melhorar isso, para trazer esses vínculos, mas eu acho que o ponto aqui é trazer protagonismo para os jovens que acompanham o Vamos Subir, que estão aqui com a gente. E não é toda empresa que tem essa capacidade de, não, vamos alinhar as expectativas, deixa eu trazer a sua meta de forma muito clara. E se você hoje que está aqui com a gente, são mais de 2.000 pessoas aqui conectadas com a gente, se você hoje não tem uma experiência como essa, de uma Magalu, de um iFood ou de uma Log, vai para o seu gestor, você, e fala, querido gestor, como é que você vai me mensurar? Né? O que você espera de mim? Quais são as expectativas? Puxa isso para você, porque a carreira é sua. A Magalu vai ser passageira na vida do Luiz, talvez ele vai lá e se aposente lá, mas acho muito difícil, né? O Gustavo no iFood e a Mônica na Log. Talvez sim, talvez não. A gente é muito jovem, né, para falar de aposentadoria, né, Flávio? Vocês têm mais uns 3 movimentos, né? Eu acho. Né?
Mas o ponto é, você tem que ser o dono da sua carreira. Então, se você não tem clareza, ou se a empresa não te dá essa clareza, vai lá e você pergunta, né? E você começa a trabalhar diariamente nesses objetivos, né? Nessas ações ou nessas atividades que vão te aproximar dessa sua entrega. Então, isso é super importante. Gostei muito também do insight de manutenção dos vínculos. A gente não pode esquecer que são, né? E é sobre pessoas, né? Se você está bem hoje, talvez alguém do outro lado ali está mal. Então, a gente precisa ser cada vez mais empático. Então, obrigado, Luiz, por contar um pouquinho dessa transição de vocês. Vou pegar carona. Eu acho que tem um desafio interessante que certamente o Luiz também enfrenta, que é o fato de que somos empresas do mundo real, né? Eu vejo porque eu converso com muitas empresas que são exclusivamente de tecnologia, e aí você ter todo mundo em home office é diferente de você ter uma parte da operação em home office e uma parte operando, né? A Magazine Luiza com, né, um monte de posições diferentes que não podem se dar o luxo de trabalhar de casa. Mesma coisa com a Log e muitas outras empresas. Então, parte, eu acho, do desafio que a gente teve e está tendo é uma empresa que é bastante heterogênea, né? Você tem necessidades diferentes, não também se cuidar, porque eu estou aqui em home office e ficar vendo o mundo daqui da sala da minha casa, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Uma parte da empresa da Log foi para home office, mas tem uma parte grande que está na operação no dia a dia. Então, a gente tem que cuidar durante a pandemia para que essas pessoas também estejam seguras, que elas também, né, consigam trabalhar bem e que a comunicação flua, porque eu sempre falo sobre isso. Enquanto está todo mundo em home office, é muito mais fácil do que na hora que está uma parte sim, uma parte não. Tem muito mais né? Complicou. Mas imagina se vocês três estão numa sala e eu estou sozinha. Para você entrar... Então, isso eu acho que é uma coisa. A outra coisa que eu fiquei... que a gente tem pensado muito, e eu acho que 1 ano depois da gente estar em casa, está caindo a ficha de maneira muito clara, a gente fez um movimento que foi, no nosso caso, no dia 16 de março, quem podia ir para casa foi para casa e, bom, estamos aqui até hoje. Trabalhar remoto não é pegar como você trabalhava no escritório e simplesmente trabalhar de casa, né? Então, a gente está começando agora, 1 ano depois, a ouvir muito a coisa de que a gente precisa repensar como a gente trabalha. Então, se tudo precisa de uma reunião para decidir, porque a gente precisa conversar para decidir, provavelmente é melhor que a gente esteja no escritório, né, no futuro, quando isso for possível, porque a gente vai funcionar melhor. Se a gente realmente quer ou trabalhar de forma híbrida ou remota, a gente tem que conseguir tomar decisões que não requeram que nós 4 estejamos numa sala juntos, que você consiga fazer as coisas de forma, né, através de documentação, outras maneiras, né, de tomar decisão. Eu não pude ir na reunião, eu gravo a reunião, isso também não funciona. Por quê? Porque 8 horas que eu perdi de reunião, eu vou ter que assistir 8 horas de reunião, então eu preciso documentar de outra forma. Então, está sendo, eu acho que um exercício interessante, ainda que triste, a extensão do tempo que a gente está nessa condição, porque a gente vai começar agora, eu acho que haver um movimento importante de repensar como a gente trabalha. E não simplesmente falar, não, está funcionando lindamente, eu sentava lá na minha mesa, agora eu sento aqui. Eu acho que tem muito mais que a gente vai precisar fazer. Agora, Desculpa, vai. Não. Eu que, na verdade, falei boa te cortando. Termina, fica à vontade. Eu ia falar uma coisa que é o seguinte, você falou a coisa do jovem, do protagonismo. Hoje eu estava tendo uma conversa com uma pessoa no WhatsApp, e essa pessoa estava falando, a gente tem um grupo, eu queria criar um grupo, um subgrupo menor e tudo. Vocês vão criar? E eu falei, bom, eu posso criar, mas você que está trazendo... Não, mas é que veja bem, não sei o que. Eu falei... Então, isso que você falou, eu acho que é exatamente isso. As pessoas, elas identificam um problema, isso não, né, não é uma pessoa, um jovem começando a carreira, uma colega. Identificam o problema e, às vezes, falta essa iniciativa de assumir, né, ser protagonista. Eu acho que essa é uma mensagem, eu acho que é bem importante. A gente, em RH, ouve isso muito, né? As pessoas vêm com ideias, com sugestões. Aonde você puder, né, assuma esse protagonismo e leve isso para frente, porque a liderança, voltando para a questão de gestão de pessoas, ela é muito mais
essa habilidade de você, né, ter iniciativa, de você iniciar um movimento, e você ter as pessoas te seguindo no sentido, né, de engajadas, do que você ter um cargo que alguém diz, agora você é o chefe. Você agora é o chefe, muito provavelmente você não vai ter as pessoas engajadas, porque você está simplesmente seguindo as políticas, né? Liderança é outra coisa. Então, eu adorei que você falou isso, porque eu acho que essa isso que eu acho que é grande chave do sucesso para as pessoas, é essa capacidade de, nossa, eu vi um problema, deixa eu mobilizar e né? E a iniciativa, às vezes, é falar com alguém, mas, às vezes, é organizar, é chamar uma reunião, né? Acho que tem muitas maneiras de você ter esse protagonismo. Então, só queria pegar a carona que você fez esse comentário, que eu acho que é bem importante. E um ponto importante sobre isso, Mônica, obrigado por mencionar, isso é independente de carreira, né? Independente da área de atuação. É você, são as soft skills, as suas decisões, né? Aquilo que você acredita, e no final das contas, me corrijam se eu estiver falando besteira. A minha opinião, pelo menos para mim, as grandes referências que eu tenho, e vocês são referências para mim, obviamente que vocês são, enfim, tecnicamente muito competentes, mas quando eu vou nos valores, nos princípios, nas soft skills, para mim é o que vocês, enfim, se sobressaem, né? Então, para mim é super importante, é por isso que a gente fala tanto disso há 6 anos do Vamos Subir, que é foque em habilidades comportamentais. Porque se você entende quais são as habilidades comportamentais, você vai conseguir identificar quais são as competências técnicas que você precisa desenvolver. E uma coisa que o iFood tem muito, já trazendo, né, para o Gustavo, né, trazendo esse processo de transformação, acho que esse processo de transformação e mudança, né, Vit, você pode trazer, foi um processo de olhar muito para as pessoas, de empatia. Estava até ouvindo um bate-papo seu hoje, sobre RH, e você falou muito sobre isso, né? Sobre solidariedade, empatia. Como é que foi esse processo de mudança, transformação? Também vi uma história que vocês não tinham laptop para todo mundo, tinha gente com desktop. Como é que foi esse processo de adaptação e o papel do RH nessa mudança? Flávio, e para quem está esperando uma história feliz aí, tira o cavalinho da chuva, que foi traumático, cara, no iFood. Primeiro porque, assim, a história é rápida, né? Eu estava morando em Singapura, eu cheguei no Brasil em janeiro, fevereiro botei minhas crianças na escola, em março tira todo mundo de todo lugar, e eu era completamente contra o trabalho remoto. Eu achava que era aquela pessoa que estendia o pé na cadeira ali na praia, ali, não fazia porra nenhuma, e eu tive que mudar todo esse conceito, né? E aí, eu acho que trazendo um pouco algumas... E a gente tentou de tudo, tá? A verdade é, a gente não sabia o que fazer. Eu estava desesperado ali, com aquele frio na barriga, falando, pô, o que a gente faz? E foi aí que, puxando um pouquinho, né, porque você falou, e que a Mônica falou também de protagonismo, pô, a gente viu muito protagonismo nas pessoas que trabalham no iFood. A gente viu, puta, pessoas falando, cara, a comunicação nossa está uma zona, mandam mensagem por e-mail, Slack, WhatsApp, aquele do Workplace lá, o Meet do Google, puta, é uma zona. Falei, cara, vamos organizar. Então, a gente começou a organizar a companhia inteira, mas quem organizou, na verdade, foram as próprias pessoas. A gente só virou, o RH virou ali um maestro, entendendo como as pessoas estavam gostando de trabalhar, e a gente organizou as regrinhas. Foi aí que a gente criou um negócio que a gente chama de iFOS, né? É uma brincadeira com o iOS da Apple, né? O iFOS, o iFood Operational System, né? O sistema de trabalho que a gente chama lá, trabalhoremoto.ifood.com.br. E editava as regras, né? A gente colocou ali 10 regrinhas ali para a gente trabalhar de uma forma um pouco mais organizada. E aí, falando um pouquinho do protagonismo, do dia para a noite, o iFood foi visto como um serviço essencial, né? O iFood, a Log, a Magalu, a gente virou serviço essencial. E aí, pô, você carrega um peso nas costas enorme, né? Você fala, cara, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Qual que é meu papel agora na sociedade? E foi aí que a gente foi descobrindo esse papel que a gente tem com educação, com meio ambiente e inclusão, EMI, que a gente chama, né? Que é o nosso lema do ESG. Foi que a gente olhou e falou, pô, a gente impacta a vida de centenas e milhares de restaurantes, de centenas e milhares de pessoas entregadoras, milhões de pessoas que precisam pedir comida, ter algum evento, o pai ali que está trabalhando e não consegue cuidar das crianças, ou a mãe que está trabalhando e não consegue cozinhar, e ali fica naquele... E a gente virou do dia para a noite, a gente carregou essa responsabilidade e falou, legal, o que a gente precisa fazer? Aí foi um momento que também a gente teve muita humildade e empatia. Eu falei com mais de uns 30 ativistas no Brasil para entender qual era o papel do iFood, né? O que a gente precisava fazer, né? Como é que a gente trazia prosperidade para o Brasil inteiro, né? E foi aí que a gente foi escutando, tendo muita empatia, entendendo dentro de casa o que a gente conseguia fazer, etc. Fomos organizando. Pô, e hoje a gente tem aí
muitas ambições, a gente realmente acredita que a gente consegue ajudar, e a Magazine Luiza e a Log também, a gente consegue ajudar a criar um país mais próspero, né? E para todo mundo, né? E falando um pouco em protagonismo, puxando um gancho ali, essa foi, inclusive, Flávio, quando eu fui arrumar... Eu fiz 2 entrevistas na minha vida, né? O primeiro para entrar na ferrovia, que eu entrei há 15 anos atrás, fiquei na ferrovia há 9 anos, depois da ferrovia fui para uma empresa de alimentos, que o pessoal da ferrovia me levou, e depois fiz uma entrevista para entrar no iFood, né? Mas quando eu fiz a primeira entrevista, que eu entrei na ALL, chamava a ferrovia, eu pedi uma dica para um amigo meu, ele era um vendedor de sapato, cara, um cara super inteligente, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Eu falei, porra, Dani, me fala aí, cara, eu arrumei um trabalho, meu, o que eu faço? Aí o cara virou para mim e falou assim, cara, você vai receber para resolver os problemas do seu chefe. Eu falei, puta, tá bom. E aquele negócio ficou na minha cabeça. E aí eu cheguei lá, meu chefe, a gente tinha um cliente lá na época, era a White Martins, aquela de gás, Praxair. E, pô, a gente tomava uma surra do cara lá. Pô, seu caminhão chega atrasado, o pneu tá careca, a carteira de motorista tá vencida, o extintor tá vencido, não sei. E ele surrava, e eu via meu diretor ali saindo daquela reunião ali carregado. Eu falei, puta, que merda, né, meu? Eu falei, cara, será que a gente tá atrasado mesmo? Quanto que a gente tá atrasado? Pô, será que o pneu realmente tá careca? Se tá careca, quanto que é careca? 3 milímetros? É 6 milímetros de suco? Como é que... Eu comecei a criar indicadores ali, e no final das contas a gente mostrou que a gente era a melhor operação do Brasil. Puta, meu, e do nada, assim, o contrato, a gente renovou o contrato por mais 5 anos, um monte de história feliz ali, mas foi aquele primeiro clique, assim, de, cara, eu preciso resolver, não interessa a posição que você tá, eu tinha acabado de entrar no meu primeiro emprego, eu tinha pego essa dica do amigo meu, e esse protagonismo, um pouco do que o Luiz falou também, de, pô, se alguma coisa não tá funcionando na sua empresa, para de reclamar da empresa, meu. Vai lá e fala com o teu gestor, tua gestora, ó, não tá legal isso daqui. Vai lá e fala com o RH, ó, acho que vocês estão fazendo isso errado. Nem tudo vai ser do jeito que você quer. A gente não precisa também ser pessoas mimadas aqui, que a gente quer que tudo seja do jeito que a gente quer. E a gente precisa ter humildade de aceitar. Fala, tudo bem, beleza, mas pelo menos vai e tenta. Então, ter esse protagonismo aí, acho que é um negócio que saltou muito aos olhos na pandemia. Acho que a gente viu muitas pessoas protagonistas surgindo, e acho que esse protagonismo fez com que a gente, pelo menos no iFood, a gente ajustasse essa forma de trabalhar. Até uma creche online a gente tentou colocar para os pais e mães de crianças pequenas, gente. Não deu certo, tá? Mas a gente tentou. Então, acho que só fechar aqui, esse protagonismo ajudou bastante a gente a definir as regras de como a gente trabalha, e a gente tem muitos indicadores mostrando que a operação foi bem, né? Essa forma de trabalhar remotamente. E hoje eu estava estudando mais um pouco ainda, né, do trabalho remoto do futuro. Toda quarta-feira no iFood de manhã a gente não tem reunião, que a gente tem o quarta de desenvolvimento. Eu foquei em ler, estudar somente temas de trabalho remoto, etc. Tem muita coisa legal que você olha e fala, puta, legal, como que a gente fez isso há um ano atrás, né? Mas legal. Eu tô louco para voltar para o escritório e abraçar as pessoas. Mas... E eu acho que o que você traz aqui, Gustavo, obrigado, é que assim, não tem certo e errado, você tem que repensar, você tem que testar, você tem que validar se vai funcionar para sua operação ou não, e o que você falou é super verdade, assim, e me admira muito, né? É ouvir as pessoas, é ter humildade para falar, funciona, não funciona, o que você fez, o que você não fez, e ter essa capacidade. Fazendo talvez um movimento aqui para as possibilidades de atuação, tem muitos jovens aqui, né? 2.000 conectados, muita gente que talvez já atua na área, muita gente que quer fazer o movimento para a área, mandei até alguns dados para vocês, tem muita gente que quer entrar em RH. Eu queria entender, nesse contexto de vocês, né, de transformação, de evolução e de um RH cada vez mais do futuro, o que vocês veem de possibilidades hoje? Se vocês quiserem me contar um pouquinho, e aí começando, né, com o Luiz, qual que é a sua estrutura de RH, Luiz? O que você tem hoje de pessoas, de cargos? O que normalmente vocês têm ali para esse jovem que está querendo ingressar em RH? Porque muita gente acha que é folha, é pagamento, é recrutamento, é demitir, mas o que tem, né? Vocês trouxeram alguns insights, mas eu queria tentar sintetizar o que hoje um jovem pode esperar de atuação numa carreira de RH com base na sua operação. Legal, acho que hoje as possibilidades elas são maiores, né? Assim, a gente primeiro tenta sempre ter uma visão não tão especialista, né? Eu acho que a gente está no movimento hoje de carreiras que tem uma visão mais generalista, que conseguem conectar inúmeras áreas ali, inúmeras funções. Mas o que a gente tem hoje é recrutamento e seleção, né? A parte que acaba fazendo todo o processo da porta de entrada, e que é muito mais do que só contratar, né? Entender realmente
que processos que você vai ter, como cuidar do candidato, né? Então, acho que já tem a primeira relação com todas as pessoas é por essa área. Você tem a parte de business partner, que eu acho que é um papel que vem mais evoluindo, que é um papel que tem que sair um pouco disso que a gente vinha falando, de fazer pelos outros, né? E é um papel complexo, porque você está lá, a BP ela costuma estar muito mais dentro da área de negócio, vivendo aquele dia a dia, e aí é um papel que a gente, por exemplo, está investindo muito aqui no Magazine, para empoderar, para entender como tornar esse papel muito mais estratégico, porque se você deixar, você acaba sendo só um meio de campo entre duas grandes áreas. A gente tem a parte de employer branding, como eu falei, da marca empregadora, e que trabalha essa relação do posicionamento da marca no mercado, como a gente quer ser reconhecido e visto no mercado. A gente tem a parte de people analytics, acho que o Gustavo trouxe muito bem o potencial dessa área, e aí a gente tem inúmeros exemplos de como esse dado ele nos ajuda. Também um exemplo prático para a gente está começando a mapear um board e a gente vê que dependendo da trilha que essa pessoa segue, em 45 dias o engajamento começa a cair. Então, esse já é um dado super relevante para a gente se atentar, que você entra no pico da motivação no dia 1 e no dia 45 você já tem uma queda. E aí você vai começando a ver dados do porquê isso está acontecendo, né? Então, tem inúmeras possibilidades aí. E a gente também tem uma parte de desenvolvimento organizacional, que é forte, que seria ali a parte de treinamento e desenvolvimento mais tradicional. Acho que agora está numa evolução de pensar gestão de talentos de uma maneira proativa, com dados também, essas áreas elas são muito conectadas. A parte de cultura, a parte de processos de movimentação interna proativo, mas principalmente essa área ela tem uma função hoje de antecipar o que hoje eu ainda não tenho dentro. Eu estou falando de habilidade, de capacidade, de conhecimento técnico, mas é que eu vou olhar daqui 6 meses, né? Então, até a parte de desenho organizacional passa por isso. Então, eu tenho a estrutura adequada, eu tenho as pessoas nos locais corretos para a gente entregar aquela estratégia. Então, essa parte de desenho organizacional faz toda essa estratégia. E aí eu tenho uma parte de remuneração e benefícios, que também vira muito estratégica agora, porque você tem uma necessidade de customização. E trabalhar com esses pacotes, com essa possibilidade de variar, por exemplo, para um time de tecnologia, talvez aquele pacote de benefícios não faça sentido. Para que público o incentivo de longo prazo vai engajar mais e outro não? Então, acho que também por muito tempo essa área foi com one size fits all, né? Então, é isso aqui que eu tenho, essa é a minha proposta. E agora você começa a conseguir também com People Analytics brincar um pouco com essa questão de o que vai funcionar para esse público, né? Então, e parte de comunicação interna, né? Também é super relevante num período que a gente precisa não só, acho que, fluir muito bem a comunicação interna do que está acontecendo no dia a dia da empresa, mas ajudar as pessoas a entenderem os porquês. Então, hoje o Magazine, por exemplo, cresce muito por aquisição, né? A gente está adquirindo muitas empresas. O porquê dessa aquisição, ela é super relevante para o colaborador. A gente acabou de adquirir a Jovem Nerd, né? O que tem a ver a Jovem Nerd com o Magalu? Se não ficar claro para todo mundo, o movimento ele é um tiro que sai pela culatra, né? As pessoas vão falar, mas o Magazine está investindo numa empresa que não tem nada a ver com o nosso negócio, então a comunicação interna precisa bater muito nessa, por que a gente está fazendo, qual é o nosso propósito, onde a gente quer chegar, e repetidamente, de uma maneira que todos consigam entender. Então, acho que esse é um resumo geral de estrutura. Legal, excelente. Então, assim, muita oportunidade. Eu só queria te perguntar uma coisa que ficou, talvez, para o pessoal um pouquinho mais. O papel do business partner. O que na prática ele flutua entre a área? Qual que é o papel desse cara? Acho que todos os outros, para mim, ficaram super claros. Só queria tentar recapitular para que o pessoal entenda qual que é o papel do business partner. O business partner, na minha visão, Flávio, ele deveria ser um RH completo dentro da área de negócio. Ele deveria ter, não com a profundidade das áreas especialistas, mas ele deve atuar e já trazer soluções ali na prática. Legal. Eu acho que esse RH ágil que a gente vem falando, para mim, é um incômodo que eu tenho quando eu vejo a velocidade da área de tecnologia, é assim, se o gestor precisar lá, vou preencher uma requisição de pessoal, aí eu vou fazer uma descrição de posição, aí eu vou mandar para 3 pessoas aprovar.
A ABP, ela tem hoje que tem muita autonomia para tomada de decisão, como se fosse o diretor, o vice-presidente de RH lá na ponta. Então, ela precisa entender muito bem a estratégia, precisa entender muito bem o propósito, mas tomar decisão de remuneração e benefício, de contratação, de desenvolvimento, de desenho organizacional, enfim, ela precisa ter esse empoderamento do RH, porque senão ela pode cair num risco de ser um leve trás, que eu acho que é até onde ela se frustra. Então, ela vai lá, olha, o Massad, o gestor me pediu aqui a contratação dessas pessoas, beleza, então vocês têm que sair desse tirador de pedido e ser realmente um RH na ponta fazendo a coisa girar, né? Legal, muito bom, show de bola. Eu achei graça quando você fez a pergunta, porque eu sou uma business partner essa é a minha carreira, né? Eu comecei generalista, virei business partner, bom, até virar gerente, etc. E eu tenho muita dificuldade de falar o que é uma business partner, né? Porque ela não é como a área de recrutamento, você recruta, como é que você faz, né? Tem nuances e ela varia de empresa para empresa, né? A gente discute muito sobre isso. O Fabian, que é o CEO da Log, quando me entrevistou, falou, mas me explica aí, o que faz uma business partner? E eu falei, blá, 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 blá. Eu acho que um ano depois dele trabalhar comigo, eu posso voltar para ele e falar, agora você sabe o que faz uma business partner? É mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui com você durante esse ano todo. Tem uma sutileza, né? Eu falo muito, eu vejo a área de business partner muito... se você for comparar com as empresas, talvez um pouco a área de vendas, né? Porque atrás você tem as especialistas, e eu falo, você é uma generalista, você fala de tudo, mas você não aprofunda em nada. Então, quando você falou, Flávio, você fez um comentário sobre a questão de ser especialista, generalista, né? Quando o jovem está começando, eu brinco que na verdade, como uma generalista, eu cheguei, né, na primeira posição de RH, e eu provavelmente não sei nada de coisa nenhuma, porque se eu não tiver os especialistas, você vai falar assim, vamos fazer uma pesquisa de clima, desenhar, tem alguém que vai fazer melhor que eu. Vamos fazer um trabalho de remuneração variável, certamente tem quem faça melhor que eu. Então, tem muito de você orquestrar, né, Luiz? Esse trabalho do Business Partner, eu acho que é muito de orquestrar, de você saber, claro, você tem que entender da legislação, você tem que entender de remuneração, mas você não senta e faz a fundo. Então, você responde, você entende o negócio, você faz esse link de entender o negócio, transformar em o que é que o RH precisa fazer para atender essa demanda, né? Você faz, bem difícil. Mas eu queria complementar o Luiz com mais áreas dentro de RH que, dependendo da empresa, também tem. A gente, na Log, especialmente, tem. Área de diversidade, que é uma coisa que, às vezes, você tem uma pessoa, às vezes ela está, né, em diferentes áreas, mas a área de diversidade. Área de saúde e segurança do trabalho, dependendo da empresa, também mora dentro do RH ou não. Né? Numa empresa que tem uma operação, é uma área que acaba sendo bem importante, questão de acidentes, medicina ocupacional, tudo isso, CIPAs e afins. Você tem... Qual era a outra que eu lembrei? E a coisa de folha de pagamento também. A área de folha de pagamento, ela às vezes mora no financeiro, às vezes ela mora no RH, e tem um movimento muito forte da área de serviços compartilhados, né? Que às vezes mistura, mas dentro do próprio RH, que é você criar uma área de atendimento para falar, eu estou fazendo a correlação com a área de atendimento da experiência do cliente, é você ter a experiência do teu colaborador. Então, para as pessoas, principalmente quando você tem uma operação grande, terem acesso ao RH de maneira fácil, escalável, né? Que a gente consegue resolver as coisas. Então, para quem está escolhendo uma carreira em RH, você tem múltiplas áreas de interesse e experiência. Então, uma pessoa que é mais analítica, talvez vai funcionar melhor numa do que a outra que né, tem múltiplos interesses. Então, isso eu acho que é legal, acho que abre um leque enorme. Muito bom. Gustavo, tem alguma coisa diferente na sua estrutura, alguma área específica que você queira trazer para a gente? Confesso que não. O Luiz falou aí e a Mônica adicionou. Eu não lembro se eu escutei o Luiz falando de facilities. Tá? Não, porque não fica... Aqui não fica com o RH. Tá, então da fala da Mônica, em algumas empresas, podendo o iFood, ela fica enorme, né? Pô, a gente tem quase 20 pessoas que são as pessoas que, inclusive, estão ajudando a construir esse escritório na casa das pessoas, né? Tem um papel fundamental ali, que estão também ali atrás da cortina, né? Mas falaram tudo aí. Legal, show. Queria fazer um link aqui, obrigado por essa breve, né, introdução das possibilidades. Então, para quem está aqui com a gente, pessoal, olha só quantas oportunidades ou quantas possibilidades você tem para se atuar em RH.
né? Então, você pode trabalhar com remuneração. Acho que o Massad trouxe um ponto importante, né? De personalizar a oferta. A gente vive num mundo cada vez mais competitivo, principalmente para pessoas de tecnologia, né? Que a gente acaba, né, de perder pessoas no dia a dia por ofertas melhores em outros lugares. Então, isso se torna super estratégico para reter as pessoas. Cultura, diversidade, tantos temas importantes. Então, eu acho que o ponto é, se você gosta de pessoas, se você quer causar um impacto na operação, acho que RH é uma baita oportunidade para aqueles que querem, sim, fazer um trabalho que deixe um legado e algo super positivo nas organizações. Queria fazer uma troca aqui para entender sobre competências. Acho que a gente falou um pouquinho, em algumas palavras, de pessoas mais analíticas, pessoas que gostam de pessoas, falando de gestão, de saber orquestrar e lidar com outras áreas. São competências que a gente, enfim, entende que esse cara, ou essa pessoa, ou essa homem, mulher, jovem, precisa ter. Mas, na opinião de vocês hoje, né, para uma pessoa que quer atuar em RH, né, independente da área, né, ou áreas que vocês queiram trazer, o que vocês buscam hoje, né? Se alguém quer atuar no RH da Magalu, do iFood, da Log, o que vocês estão procurando? E aí eu começo com a Mônica e eu queria ouvir todo mundo, depois o Gustavo e o Massad. Porque eu acho que aqui o ponto, pessoal, é mostrar o que essas pessoas precisam focar em desenvolver para conseguir entrar na área ou performar. E pode ser que sejam competências não vinculadas ao RH, tá bom? São competências que vocês entendem que uma pessoa, para se atuar hoje numa Log ou no RH de vocês, precisa ter para ter sucesso. Hoje eu tô, Flávio, um pouquinho ácida. Então, já vou dizer que eu não concordo que se você gosta de pessoas, você tem que vir para a área de RH. Se você gosta de pessoas, você tem que trabalhar como um gestor de pessoas, porque o gestor de pessoas é que vai cuidar do desenvolvimento daquele funcionário, do bem-estar dele. É isso que a gente espera do gestor de pessoas. Então, eu acho que tem, para mim, pelo menos um pouco de um mito. Eu gosto de pessoas, então eu vou trabalhar com RH. Não, porque a gente também faz muita coisa que é difícil, né? Então, é difícil no sentido assim, que não necessariamente é para agradar as pessoas e para fazer as pessoas felizes. Né? A gente toma, né? Você vai fazer um plano de reestruturação e fazer uma demissão em massa. Bom, se você gosta de... Não que a gente não goste de pessoas, eu gosto de pessoas, mas o que eu quero dizer assim, não é a principal característica, não é gostar de pessoas. Eu acho que isso faz você um bom gestor de pessoas. Em RH, e aí eu acho que vale... eu vou falar mais da empresa do que RH, porque eu acho que são características mais universais. Volta a questão do protagonismo, da iniciativa, espírito colaborativo, pelo menos nas empresas, várias das empresas que eu trabalhei, não todas, você ser colaborativo é crucial, porque você não faz nada sozinho, né? Você pode ter a melhor ideia do mundo, você vai precisar de um monte de outras pessoas para fazer isso acontecer. No mundo que a gente está, e na empresa que eu estou, a questão de adaptabilidade, né? As coisas não param de mudar, elas mudam muito rápido. Então, as pessoas que são mais rígidas e querem mais certeza, certamente não é numa startup que eles vão ser felizes, né, Viti? Vão ficar provavelmente muito frustrados. A gente vive numa ambiguidade, incerteza, uma velocidade assustadora, né? A gente vê as coisas acontecendo na Log. Você tem uma ideia de manhã, no fim do dia, você já comunicou para todos os funcionários. Então, é quase que se você não for naquele movimento, você vai ser atropelado pelas coisas. Então, acho que é uma combinação que aí tem muito a ver, por isso que é o RH dessa empresa, né? As empresas são diferentes e as características que as pessoas precisam ter são diferentes. Então, parte do... E quando a gente está começando a carreira, eu, pelo menos, não escolhi muito meu primeiro estágio, né? O primeiro que me aceitou, eu falei, pronto, estou aqui. Ao longo do tempo, é importante que a gente seja mais seletivo, né? Idealmente, você começa sendo seletivo, nem sempre você pode, mas para você encontrar essa cultura e essa empresa que combina com você, né? Para você também não só ser feliz, que é muito importante, mas ser bem-sucedido. É uma combinação de coisas, né? Legal, boa. Eu não vou convidar mais a Mônica para falar primeiro, porque senão ela vai falar assim, Flávio, não concordo com você. Brincadeira. Olha só, esse é meu segundo convite que você faz, provavelmente será o último, né? Você falou, bom, já chamei 2 vezes, já ouvi tudo, chega. Já tomei tanta porrada dela que eu não vou chamar mais, é brincadeira, vou chamar muitas vezes. Boa, legal, show. Como é que você enxerga isso, Viti?
Ah, legal. Porra, é barato ouvir a Mônica e é isso mesmo que a gente precisa, e não gente que concorde com a gente que discorda, né? Porque gente que concorda já basta você mesmo, né? Então, muito bom, bem colocado aí, Mônica, e concordo muito, tá? Acho que a Mônica falou bastante de ambiguidade também, então não vou chover no molhado. Acho que eu colocaria 3 coisinhas aqui, tá? Na verdade, vou roubar aqui, 4. Tem 4 coisinhas que, puta, quer trabalhar no RH do iFood, tem que ter 4 coisinhas ali. O primeiro deles é coração bom, meu. Cara, eu tenho uma sensação de que o mundo está se tornando cada vez mais genuíno, bom, de cuidado ao próximo. Eu posso ser meio poeta, meio Sofia, né, meu? Mas, cara, eu acho que a gente tem que ter coração bom e o mundo no futuro é dos bons, né? Das pessoas boas. Então, eu falo, se não tem coração bom, não entra na porta. Se tem coração bom, não tem coração bom e entrou no iFood, eu vou mandar embora. Eu brinco, eu falo, menos Carol Conká e mais Juliette, né? Ou mais Gil do Vigor. Então, coração bom é o primeiro deles. O segundo deles é resiliência. Tá? Eu acho que, pô, cada vez mais essa ambiguidade, para lidar com essa ambiguidade que a Mônica falou, né? Pô, você vê a empresa está indo para um lado, daqui a pouco está indo para outro, daqui a pouco para outro, daqui a pouco para outro, daqui a pouco muda completamente, você precisa ter essa, pô, e daqui a pouco vem pandemia, daqui a pouco você tenta a creche, não dá certo, você faz outra coisa, você cria um outro sistema e você tem que aceitar essas frustrações da vida, né? Acho que uma das coisas que mais me dói o coração é ver pessoas com muito potencial, muito, puta formação, puta cabeça boa, puta coração, mas a pessoa esqueceu de trabalhar, meu. A pessoa fica ali reclamando, mas é que vocês estão falando que vocês trabalham na Log, no Magalu, na minha empresa é diferente. Cara, não trabalhe, meu. Trabalhe, vai e faça a diferença. O universo vai alinhar os astros e vai dar certo para você, né? E muita gente desiste, muita gente desiste. Eu vejo assim, pô, eu lembro quando eu tive a primeira frustração profissional, ego. Eu recebi R$100 a menos do que eu achava que eu deveria receber. Eu liguei pro meu pai, estava em Joinville, estava trabalhando assim 24 horas por dia quase. Liguei meu pai e falei, pai, pô, fiquei puto, tô recebendo um reajuste aqui, puta reajuste salarial, mas R$100 a menos do que eu queria, vou sair daqui. Meu pai falou, vai sair o caralho. Você vai trabalhar, bota esse ego aí no bolso, rabinho no meio da perna e vai trabalhar. Então, essa resiliência, eu pensei em desistir 7 vezes durante 9 anos. Pô, eu fui para a Ásia, fiquei lá, eu fui para a Ásia quase sempre sem falar inglês. Tive depressão, queria voltar. Falei, puta, não, eu vou continuar. Então, a resiliência acho que é um papel fundamental. O terceiro, analytics. Meu, você precisa saber ler um gráfico. Você precisa... eu sou de humanas, então eu vou para RH. Não, vai longe. Você pode ser de humanas, mas saiba minimamente ler números, ver números, entender como é que essas coisas funcionam. Porque se você não souber ler um gráfico, você não consegue ser uma boa BP. Você vai tentar ir para o teu cliente ali, você vai falar, cara, então, o que esse gráfico aqui está novo? Então, não sei. Pô, fudeu, você não vai agregar valor para aquela pessoa. Né? Eu sou de recrutamento, eu não preciso saber de número. Não, você precisa saber, porque você vai trabalhar com algum algoritmo, você vai olhar indicadores, você vai ver turnover primeiro 90 dias, etc., engajamento. Todas as áreas, você precisa saber analytics. Mas eu não gosto. Aprende a gostar. Tá? E o último aqui, você precisa ser uma pessoa curiosa. Né? Acho que a gente falou de várias tendências aqui. A pergunta que mais elimina pessoas na minha entrevista é: quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa incrível? Tá? Me entristece ver pessoas que passam anos sem aprender coisas incríveis. E essa não é sobre o que eu quero te ensinar, é sobre o que você quer aprender. Você não quer aprender nada? Meu, tá bom, vai para outro lugar, mas não vem para o iFood, meu. No iFood as coisas mudam tanto, se a gente não tiver essa curiosidade de aprender o que está acontecendo, o que está rolando, o mercado mudando, o cliente, pandemia, o que a gente faz, como é que a gente resolve o burnout, como é que é o trabalho do futuro, como é que a gente antecipa essas tendências aí. Se você não tiver essa curiosidade de aprender, legal, pode funcionar por, sei lá, 6 meses, ou 12 meses, mas em algum momento você vai parar e aí você vai ser mandado embora e, nossa, por que eu fui mandado embora? Fiz tudo direitinho. Não, você não aprendeu, você ficou parado, aí eu parada. Tá? Acho que foi um pouco ácido aqui, Mônica, não sei. Mas essas... Você se inspirou em mim. Antes do Luiz, deixa eu fazer um comentário. Coragem. Deixa eu fazer um comentário para explicar a coisa de você não gostar de pessoas, gostar de pessoas é um crítico. Pensa no trabalho de um recrutador que entrevista 20 pessoas para uma vaga. Esse recrutador fala, ou recrutadora, para um candidato você foi aprovado e essa pessoa fica felicíssima, e para 19, então, na próxima.
Entendeu? O que eu quero dizer é um pouco isso. Se você no sentido de gostar de pessoa como ser uma pessoa que quer agradar os outros, não é fácil. O nosso trabalho é muito mais difícil do que parece, porque as pessoas veem isso, a glória do o feliz, o que recebeu a boa notícia. Os outros 19, você tem que conseguir dar a notícia sem que a pessoa saia mal. Por quê? Porque ele é um cliente da sua empresa, ele não foi aprovado agora, mas ele pode ser no futuro, o mercado também você vai encontrar ele em outra empresa. Então, você tem que fazer que a pessoa saia inteira, que a pessoa saia idealmente com presente, com feedback, que ela aprenda alguma coisa com isso. Então, é isso. Só queria fazer esse comentário que ficou talvez faltando. Então, Vai lá, Luiz. é a capacidade de não transparecer tanto a felicidade ou a tristeza de um lado do outro e fazer esse balanço, né? Conseguir gerenciar suas emoções. Super sentido, Mônica. Obrigado por trazer esse ponto. Então, agora acho que foi um pouco mais difícil, assim, vou tentar trazer, eu super concordo com a Mônica e com o Gustavo. Acho que pegando um gancho no que o Gustavo traz, da curiosidade, né, a gente busca também muito essa humildade, né, para você reaprender o que você talvez achou que já tinha certeza sobre. Então, pessoas que vêm de RHs também já consolidados e que têm até uma boa vivência, às vezes ainda tem aquela síndrome do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, vou vir aqui no Magazine e vou fazer exatamente o que eu fazia, enfim, não funciona, né? E eu acho que o outro ponto é o conhecimento do negócio. Assim, eu acredito assim que hoje você tem uma enxurrada de informação de todas as empresas. Se eu for pesquisar aqui iFood, Log, Magazine, você vai ver tudo lá. Tá tudo na internet. As estratégias, o que não funciona, o que funciona, as críticas, os elogios, o modelo de negócio. Eu ainda vejo as pessoas pouco se preparando para ter essa conversa na hora da entrada, sabe? Assim, quem está aqui no Magazine, no RH, tem que saber tudo do negócio, até da área que não cuida, assim. Vai entender qual é o desafio da logística, vai entender qual é o desafio do quem processa fraude no pagamento, como é que tecnologia mantém na Black Friday 5.000 pessoas no aplicativo, enfim. Se você não tiver curiosidade para saber essas coisas, vai ser muito difícil você navegar. E a curiosidade genuína mesmo, é gostar de entender, por exemplo, o modelo de negócio do iFood. Como é que você monetiza isso? Né? Qual é o desafio da relação com os entregadores? Enfim. Então, eu acho que eu me atento muito mais às perguntas que me fazem na entrevista. Você quer saber alguma coisa do Magazine? Faltou alguma coisa? Pô, você tem tanta coisa para perguntar do Magazine, estando de fora, e você tem tanta assim, vasta informação sobre, que às vezes eu acho que fica uma coisa muito trivial, assim, muito básico. Então, se informe, né? E você pode até ter uma opinião, né? Então, sobre o modelo de negócio, sobre como é que o RH deveria ser, enfim, eu acho que hoje já não dá mais para você ir tão cru para uma entrevista a ponto de não saber o que perguntar para o Gustavo e para a Mônica. E perguntas interessantes, você pode fazer 1.000.000 de perguntas. Eu acho que essa curiosidade já começa antes de você chegar na entrevista. Boa. Você sabe que a gente tem um programa no Vamos Subir chamado Trilhas, né? E o Trilhas ele passa basicamente por uma trilha de tópicos para preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Resumindo, descoberta de propósito, escolha de carreira, e a gente foca em 5 carreiras, né? Como marketing, venda, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia. Uso do LinkedIn, currículo, network e entrevista de emprego. Esses são os 6 pontos que a gente passa, talvez eu esqueci algum. Mas sobre entrevista de emprego e sobre essas perguntas que você mencionou, o que a gente fala, né, para os jovens que passam por esse programa você tem que conhecer muito bem o seu entrevistador, você tem que conhecer bem o negócio e potencialmente os desafios dele, e você precisa tentar até se conectar com alguém, um potencial par seu, para você conseguir se preparar muito bem. E aí a gente fala sobre perguntas que esses jovens têm que fazer. Perguntas do negócio, perguntas de desafios, perguntas interessantes. Uma pergunta que eu gosto de fazer, e eu vou deixar aqui para os jovens, que vai além, talvez, porque a gente não pode só mostrar que na entrevista de emprego eu estou preocupado com salário, né? Esquece, né? Em alguns momentos você pode até perguntar
dependendo do momento, mas a pergunta que eu mais gosto de fazer para o meu entrevistador, e é genuína, e tem que ser genuíno, é: o que te deixa orgulhoso de trabalhar no Magalu? O que te deixa orgulhoso de trabalhar, né, no iFood, na Log? O que os top performers, né, o que os caras que mais performam na sua organização eles fazem? Porque aí você entende que, estou preocupado com a cultura da empresa, né, com o movimento da empresa, estou preocupado em ser um cara que vai performar. Então, pessoal, né, todo mundo que está aqui com a gente, não adianta ficar no beabá. Claro, o beabá é importante, mas você precisa, de alguma forma, tentar se sobressair. E você se sobressai não com respostas, né? Respostas são importantes, mas com as perguntas. Então, nunca mais vá para uma pergunta, para uma entrevista sem perguntas que você mostra que você se preparou, porque senão se torna mais um cara. Talvez, né, a resposta nem seja aquilo que você esperava, mas o recrutador, ele vai entender que você fez a sua lição de casa. Só de ter feito sua lição de casa, com certeza, ele vai lá dar um xizinho, sei lá o que eles dão, mas ele vai falar: puxa, esse cara aqui, essa pessoa, essa menina, esse menino, eles são diferentes. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei que fazia sentido trazer um pouquinho desses insights aqui para os nossos jovens e as pessoas que estão nos acompanhando. Queria fazer na verdade, eu queria agora, daqui a pouquinho a gente vai para as perguntas, então eu quero tirar uma foto. A gente sempre faz aquele post, né? Então a gente vai, momento de sorrir é agora, aí a gente já vai, enfim, postar e eu volto aqui para uma pergunta e já para os finalmente, que faltam 15 minutos. Então, 1, 2, 3 e vai. Show! Foi! Daqui a pouquinho a gente coloca ali para o pessoal sair engajando. Mas eu queria que vocês trouxessem uma visão. Muito se fala, né, de futuro, tecnologias. Acho que a gente já falou bastante de soft skills, hard skills, generalista, etc. O que hoje são tecnologias que o jovem que quer atuar em RH ele precisa conhecer? Pode ser uma tecnologia específica, pode ser um conceito específico. Aí, se vocês quiserem trazer cada uma ou duas tecnologias, ou algo que vocês usem no dia a dia, seria legal, porque isso se torna uma lição de casa para os jovens pesquisarem, né, aquela tecnologia, aquele conceito, e aí talvez começando agora estrategicamente com o Gustavo e o Luiz e depois a Mônica, que aí ela não vai brigar comigo. Boa, beleza. Olha aí, virou vilã aí. E eu vou falar alguma coisa que depois ela vai falar que não concorda. E tá tudo bem, tá? Na verdade... Olha só, isso é bullying, gente. Não pode fazer bullying. Verdade, desculpa. Pensando aqui um pouquinho, acho que quando você falou, eu tenho dificuldade para imaginar assim, uma tecnologia em específico que as pessoas precisam saber, mas para mim é muito mais sobre ela estar aberta às novas tecnologias que ela precisa aprender, né? Para mim não importa se você sabe mexer no Slack, se você sabe programar em Python, se você sabe usar o Zoom, se você prefere o Teams da Microsoft, mas importa é se, olhando essas tecnologias... eu sei, o Teams... não vai preferir. Para quê, né? Eu sei, mas só coloquei aqui na lista para ser um pouquinho mais generoso. Então, pouco importa isso. O que realmente importa é se você sabe ter conversa. Por exemplo, eu não sei falar de People Analytics em todas as entranhas, mas eu sei o que é um XGBoosting, eu sei o que é uma regressão linear, eu sei o que é uma clusterização, eu sei o que é um deep learning, eu sei o que é metodologia de grafos, eu sei como é que funciona tudo isso. E eu consigo conversar de igual para igual com o cara que mais conhece de People Analytics no Brasil. Chama Eduardo Corazé, um cara que está no iFood hoje. Eu entrevistei muita gente. E, até achar esse cara. Eu consigo conversar de igual para igual e falar, cara, vamos fazer tal coisa, vamos mudar a metodologia, vamos criar um algoritmo, vamos fazer tal coisa. Então, acho que é mais sobre você estar curioso e curiosa e saber perguntar e saber aprender novas tecnologias do que você dominar alguma coisa, né? Eu acho que... Excelente. Espero que a Mônica concorde. Vou dar um tempo para ela pensar se ela concorda ou não, Gustavo. Vai logo. Brincadeira. Não, mas assim, eu concordo, pelo menos, Gustavo, ó, se ela não concordar, vai empatar aqui. Eu concordo que acho que não é o primordial mesmo, mas, de novo, essa habilidade, essa abertura para aprender. Agora, eu vejo um conhecimento que tem me chamado muita atenção, e aí, coincidentemente ou não,
são modelos que o iFood, a Log, o Gympass que eu trabalhava, eles operam, e aí eu acho que é difícil você navegar sem entender que é o modelo da plataforma, modelo de ecossistema, né? Como é que é esse modelo de negócio hoje que é o futuro de vários negócios, né? Que é você conectar alguém que está precisando de algo com alguém que está oferecendo algo, né? E você fazer aquele meio de campo. Então, a gente, por exemplo, tem investido muito aqui no Magazine, a gente tem estudado o tema com livros, a gente tem um meio que guru indiano que está até ajudando a fazer essa capacitação interna, que é o Sangeet. Mas esse modelo, ele é um modelo que ele é basicamente hoje o alicerce do nosso negócio, né? Que é conectar o seller que usa o marketplace para a entrega para o consumidor final dentro de uma experiência de um aplicativo que seja uma experiência positiva, né? Que você consiga encontrar lá tudo e tenha uma experiência de navegação interessante. Então, eu acho que esse modelo de plataforma hoje, ele tem avançado em várias empresas. Então, eu acho que vale a pena. Tem um livro que é do próprio Sangeet que fala de plataforma, tem outros artigos que vocês podem encontrar, mas para o negócio, eu acho muito importante ter pelo menos uma visão de o que é isso, do que as pessoas estão falando, porque o ecossistema e plataforma, quase todo mundo está falando agora, né? Legal. Boa, então é a capacidade de conseguir navegar, né, nesses cenários, nesses mundos, estar mais aberto a conhecimento, a aprender, e não é, e muito, me corrija se eu estiver errado, né? Não é muito sobre o que você sabe hoje, mas o que você está disposto a aprender e o quanto você é curioso para aprender e aplicar isso no dia a dia, certo? Exatamente, Flávio. Eu sempre acreditei, eu acho que agora é mais necessário ainda, de novo, é o quanto você conhece do negócio, assim, quanto você se interessa de entender qual é o desafio, por exemplo, de uma estrutura que traz um seller, que é um vendedor externo, e que vai concorrer com o teu próprio produto, assim, ou a logística para a gente, eu acho que todo mundo aqui esbarra um pouco nessa questão de logística, né? Como é que hoje a gente tem avaliado, por exemplo, modelos de negócio da China, do Alibaba, como é que os caras na Índia estão entregando em 30 minutos. Isso precisa despertar curiosidade genuína, porque está atrelado ao negócio, né? Então, eu acho que esses modelos disruptivos, até que as startups têm levantado, é muito interessante, assim. Eu acho que as pessoas, entrando em RH ou em qualquer outra área, marketing, o que seja, você precisa ter essa curiosidade para aprender para onde os negócios estão caminhando, né? Porque é difícil você atuar dentro da casinha do RH sem poder falar com esse gestor que está lá com essa dor e com esse desafio, né? Legal, boa, show. Gente, eu concordo com tudo, né? Concordo com tudo. Na verdade, eu falei logo no início que eu falo de tudo, não entendo nada, então metade do que o Gustavo falou, eu não tenho a menor ideia do que ele está falando, o Luiz também não, vou ter que estudar mais. Brincadeiras à parte. Não, o que eu acho de RH é o seguinte: RH é uma mistura de ciência com arte, né? Eu não acho que quem está começando a carreira aprender ferramentas e vai ser o caminho. Porque eu fico pensando assim, quando eu comecei, né, eu fiz um curso, eu estudei psicologia, eu comecei engenharia, mudei para psicologia, eu fiz um curso de recrutamento e seleção. Estou falando de, né, a maioria dos jovens que estão aqui não tinham nascido, por incrível que pareça, o tempo passou. E entrei no meu primeiro estágio, que foi no Banco Pactual, aprendi no meu primeiro mês a fazer entrevista, eu ia junto com a minha gerente, ela falou como faz uma entrevista. A primeira entrevista que ela falou assim, essa você vai fazer sozinha. Eu fiz uma pergunta e falei, você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Meu coração batia tão alto que eu falei, o candidato está escutando, né? A gente não tinha muita técnica lá. Hoje eu acho que você ensina alguém a fazer entrevista com, né? Eu ia com uma folha em branco, ficava perguntando do currículo. Bom, muita coisa avançou, mas eu fui treinada ali, né? 2 anos fazendo recrutamento. Depois eu fiz MBA de RH, né? Tem coisas que você pode fazer para você avançar em conhecimento técnico. Mas quando a gente falou área de RH, tem tantas áreas diferentes, quando você vai começar, talvez você nem saiba, eu quero trabalhar com isso, eu quero, né? Tem um pouco de você ir experimentando. Então, eu acho que é mais importante você se conhecer, saber quais são as suas habilidades
nas suas fortalezas para você fazer os teus caminhos do que necessariamente aprender ferramentas, sabe? Eu acho que alguns cursos podem ajudar e agora tem uma facilidade, tem muita coisa online, tem muita coisa no YouTube, né, que você consegue para você aprender, né, entender quais são os caminhos, mas não acho que é ferramenta. Acho que ferramenta é uma coisa que você consegue aprender, né? A tua capacidade de aprender é mais importante do que... Então, eu sei... claro, você tem que saber mexer no Office e, idealmente, a maioria dos jovens sabe mexer nas ferramentas do Google, né? Com isso, você já... E aí, o resto, eu acho que você vai aprendendo. Eu acho muito difícil eu fazer uma entrevista de alguém que vai começar a carreira em RH e ter a expectativa que a pessoa conheça, sabe mexer no Workable, você sabe mexer no... Não acho que isso é importante. No fim, você está procurando, eu acho que o Gustavo falou muito bem, das competências, ter um coração bom, que isso é que a gente está procurando. Se a pessoa for, né, curiosa, ela vai aprender. Legal. Boa. Show de bola. Pessoal, obrigado. O tempo está acabando. Não quero sair sem as perguntas do pessoal, até porque depois eu tenho alguns anúncios aqui. Pessoal, perguntas agora no Q&A. Tem 2 perguntas aqui que eu já queria fazer. A primeira pergunta é da Patrícia da Silva Ferreira Borges. Obrigado, Patrícia, pela pergunta. Ela falou, por que é tão difícil conseguir uma oportunidade na área de RH? A maioria das vagas pedem experiência. É isso mesmo, vou deixar até aberto para quem quiser aqui responder. É isso mesmo? Pede muita experiência? Eu nunca apliquei para RH, então não sei. Essa ninguém quer responder, né, pô? Não, eu quero, mas é que eu acabei de falar, vai parecer que eu não quero parar de falar. Lembra que a Mônica falou, Luiz, que as perguntas difíceis passam para RH? Vai lá, Mônica. Vou dar passando. Não, eu vou lá, eu vou responder. Eu vou te dizer, quando eu comecei lá no meu primeiro estágio, eu brincava que eu mandava, era currículo de papel, que eu mandei centenas, e eles deviam usar o verso para fazer rascunho. É assim mesmo quando você vai começar a carreira, não é só em RH. É difícil ter a primeira oportunidade. Então, o que eu acho, se você está procurando uma oportunidade, esse é o seu trabalho. E se você já trabalha com outra coisa, você vai pegar 2 horas todo dia à noite, você vai entrar no LinkedIn, você vai conectar com as pessoas, você vai mandar currículo para as empresas, você vai entrar nos sites. É isso. E aí, das 500 vezes, vai aparecer uma primeira oportunidade. E essa primeira porta é tudo que você precisa. Você vai fazer um bom trabalho aí, e aí é que nem o Gustavo falou, o cara de uma empresa chamou para outra, e aí você abre, né? Aí o caminho se abre para você. Fazendo um bom trabalho e se conectando bem, vai em frente. Então, é difícil conseguir a primeira oportunidade em qualquer área. Eu acho que o momento mais difícil da tua carreira é para começar. Então, não desista. Se é isso que você quer, vai atrás, se conecta com o Gustavo, com o Luiz, com a Mônica, manda coisa, de vez em quando liga e vamos em frente. Boa. Eu acho que é isso. Adorei. Mônica, Flávio, só um comentário super rápido, cara. Esses dias atrás teve uma pessoa de um desses unicórnios me chamou lá no LinkedIn que queria fazer uma entrevista comigo, queria saber se eu queria mudar, etc. Ela falou de um jeito tão legal. Cara, assim, todo dia, com todo mundo aqui, a gente recebe talvez dezenas de e-mails, sei lá, por semana, pelo menos, né? Vários e-mails, pô, olha meu CV aí. Mas ela falou de um jeito, ela, mandou uma mensagem e falou, cara, vi você falando em tal lugar, achei bacana tal negócio, gosto do teu ponto. Ela deu uma massageada no meu ego, mas ela fez aquela pesquisa que o Luiz falou. Pô, entendeu um pouco mais a cultura do iFood, etc, etc, falou de mim, etc. Falou, pô, vamos bater um papo para você. Eu falei, eu não quero, eu tô bem aqui, mas eu gostei tanto de você que eu quero te entrevistar. Então, assim, o que eu estou falando? Tem que quebrar esse gelo também. Tenta entender quem que é a pessoa que você vai mandar mensagem. Não manda aquele e-mail assim, nossa, meu, você vem em anexo. Pô, ninguém vai olhar, meu. Eu até olho porque, puta, sei lá, eu acho que eu fico sempre pensando quem que é essa pessoa, né? Acaba mandando pessoa no recrutamento, mas tenta trazer um pouquinho mais de empatia, um pouquinho de conversa, um pouquinho de interesse pela pessoa com que você está falando. Acho que isso ajuda muito. Eu acho que só complementando, Flávio, um pouco no ponto da Mônica, tem muita gente que pergunta de carreira, e aí pergunta, mas como é que você tem essa rede, né? Como é que vocês conhecem tanta gente? Provavelmente o Gustavo e a Mônica tomaram 300 cafés que não deram em nada. Conheceram 500 pessoas que não levou a nada. É que a gente acaba contando, quando se fala de carreira, o que deu certo, né? A pessoa que eu conheci que me indicou para aquela vaga, que me indicou para outra, tal, e as outras que não deram, em teoria, em nada. Ou você aprendeu alguma coisa e você começou a crescer a sua rede. Então, as pessoas, eu vejo muitas ainda assim, pô, mas eu não vou lá tomar um café com a Mônica, porque ela não tem posição, não vai apresentar para ninguém, não sei o quê. E aí eu acho que você perde oportunidades, sabe? Não é fazer, vou falar com o Flávio para ele me dar alguma coisa já.
na semana que vem. É para você começar a construir, você ouvir, você aprender, ter curiosidade, enfim. Aí você vai começando a criar esse networking, e as vagas, elas costumam pintar assim, né? Alguém que o Gustavo lembrou, que trabalhou com não sei quem, que indicaram, enfim. Então, acho que esse efeito da rede é muito importante. Boa. E eu quero trazer 2 pontos em cima do que vocês falaram, né? Primeiro, da mensagem contextual, né, que o Gustavo ele mencionou. Eu trabalho com vendas, né? Então, no final do dia, enfim, projetos estratégicos, Zoom e etc. Então, e isso se aplica para a carreira, né? Se você vai pedir um emprego para alguém, primeiro que nunca peça emprego. Eu sempre gosto de pedir conselho, né? Criar uma conexão de, olha, tenho esse desafio, vi que você faz isso, vi que você fala sobre isso. Você pode me abrir um pouco da sua agenda para eu aprender contigo, né? E dali podem sair várias coisas. Então, se você vai mandar uma mensagem, né, pedindo emprego ou mandando o seu CV, tenta entender quem que é a pessoa. Pô, o pessoal fala muito, vocês dão um Google, Luiz Massad, Mônica Duarte, Gustavo Witt, vocês vão ver muita coisa sobre o que eles falam. Então, sempre chegue customizado, né, e contextualizado com as informações que estão na rede. E a segunda coisa que o Luiz mencionou sobre networking, né? Quantos cafés foram tomados que não deram em nada? E eu acho que o nome do jogo aqui, né, tá focado em agregar valor para as pessoas. A gente nunca vai saber qual que é o momento, qual que é a oportunidade que vai mudar a nossa vida, ou que vai começar a mudar a nossa vida, ou qualquer coisa do tipo. Mas o nome do jogo é: seja consistente em tentar agregar valor para as pessoas. Quando você interage com a pessoa, o que ela sai, né, melhor? O que ela trouxe, né? Qual que é o valor agregado? O que você deixou de positivo para ela? E se você é consistente em fazer isso, não tenho dúvida que, como o Luiz falou, as vagas vão aparecer e ele vai falar: puxa vida, lembrei do Flávio, lembrei da Mônica, lembrei do Gustavo. Então, foca em agregar. Networking não é sobre o que a pessoa te oferece, e sim o que você oferece para ela primeiro. Em algum momento ela vai te retribuir, de forma genuína. Então, isso é super importante. E eu sei que o tempo está curto, mas eu queria trazer mais uma pergunta especificamente para o Luiz, que mencionou ali, né, os 45 dias, que aí começa, né, a cair a performance, que é do Helder. Ele falou: olha, na gestão de pessoas, obrigado pela pergunta, Helder, percebemos que a maioria das pessoas começam a trabalhar com muita dedicação, energia, e muitas vezes isso acaba se perdendo com o tempo, por N fatores, que em sua maioria são internos, e até mesmo ligados à convivência com a própria equipe de trabalho. Como estabelecer a motivação necessária para manter, equilibrar ou até mesmo aumentar a dedicação e a satisfação da equipe? Bom ponto, e fiquem todos à vontade para compartilhar aqui seus insights. É uma boa pergunta, Flávio. Então, a gente começou a medir aqui essa parte do onboarding, né, desde a entrada, e aí eu consigo estratificar por áreas, né, para até entender o que está acontecendo ali, se houver a queda. E basicamente o que a gente tem existe um encantamento na entrada, né? Então a gente faz todo aquele processo de uma entrevista muito humanizada, tem uma parte de uma conquista inicial com o candidato que você mais gosta, tal. E o que a gente escuta muitas vezes é que a pessoa vira mais um. Olha aí, seu filhinho também invadiu, que bonito, hein? Boa. Então tem um processo desse encantamento inicial que ele vai se perdendo no começo da entrada da pessoa. Então, o que ainda acontece na empresa, né? Eu não conheço ninguém, não tem ninguém aqui para me orientar, a minha rede de relacionamento ela é limitada, passa até por suporte técnico, acesso a sistema, computador, enfim, mas principalmente o alinhamento com o gestor ainda. Parece muito óbvio, mas o que acontece é o gestor te entrevista, e aí faz toda aquela venda, porque ele quer te trazer, enfim, e no final você vê 30, 45 dias, o gestor não conversou com essa pessoa não está sabendo como é que ela vai ser avaliada, o que ela precisa entregar, que projetos que ela pode entrar. Então, eu também acho que tem a parte do protagonismo, para quem está entrando na empresa, é um ambiente que você tem que buscar muita coisa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas quedas que eu vejo em algumas áreas, ela passa por isso. A pessoa se sente lá mais um e perdido e sem uma orientação inicial para conseguir. E, principalmente, aquilo pelo qual eu a contratei, ela não está conseguindo colocar em prática. Então, o meu diferencial, que eu sou bom, e você me escolheu por isso,
no começo eu fico muito tempo sem conseguir colocar em prática, sem fazer uma diferença. Então, aquilo vai caindo, né? Você entra falando, pô, que legal, agora eu faço parte do Magalu, vou fazer a diferença, venho aqui com gás, quero inovar, né? A gente sabe que não é assim, né? Não dá para você chegar tão disruptivo, mas a gente não aproveita esse gás inicial para ouvir essas pessoas, para mostrar, olha, isso aqui é o que a gente faz. E como é que você vê? Você tem uma ideia diferente? Você consegue agregar em outro... Então a gente começa a ver essas quedas e ela é ainda mais drástica em 90 dias. E a gente começa a perceber, e tem pesquisas não só do Magalu, que a gente faz interno, mas que em 6 meses tem uma grande quantidade de pessoas que tomam a decisão de que eu não vou ficar. Não no Magalu, não é que ela sai em 6 meses, mas esse período, esse primeiro 6 meses, ele define a minha decisão se eu vou continuar aqui ou não. E a queda é maior nos 90 dias. Então, a gente precisa... a gente, pelo menos aqui, fez uma trilha para acompanhar e ter a orientação, como a Mônica falou, para que o gestor faça parte dele e tenha realmente esses touch points aí, essas conversas nesses 3 primeiros meses. Legal, muito bom, show de bola. Não sei se a Mônica e o Gustavo querem acrescentar alguma coisa, mas excelente, muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim. Eu queria aproveitar e agradecer muito o tempo de vocês. Sei que a gente passou 6 minutinhos. Inclusive, meu filho veio a mandado da esposa, né? A esposa falou, ó, pode bater lá que já deu o horário. Mas eu queria agradecer demais o tempo de vocês. Só alguns pequenos lembretes, tá bom? Amanhã nós temos o dia 2, tá bom? Vocês devem estar vendo aqui a fotinho, certo? 3 pessoas endossadas, indicadas por essas 3 feras que nós temos aqui. Então, amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais com a Fernanda, com a Elise e com o Caio, que fazem parte do time deles. Comentaram, né, sobre a estrutura. Então, a gente pegou algumas pessoas dessa estrutura para falar um pouquinho mais sobre o dia a dia. Então, amanhã é o dia 2. Sobre quem está falando ou perguntando de certificado, o certificado, ele é emitido amanhã, para aqueles que participarem dos 2 dias. Não faz sentido, a gente tem muito estudante. Participou do dia 1, infelizmente, não vai ter. Participou do dia 2, né? Quem esteve hoje e amanhã vai receber esse seu certificado. Eu coloquei aqui no nosso chat o post do LinkedIn. E eu quero pedir para vocês irem lá e deixarem os seus feedbacks para a Mônica, para o Gustavo e para o Massad, para que eles vejam o que vocês aprenderam, né? Acho que esse momento, o que eles estão fazendo aqui na prática, que é a essência do Vamos Subir, é o give back, é retribuir, né? Pessoas super experientes, né? Super consolidadas, estão aqui gastando 1h30, 90 minutos, ensinando a gente sobre carreira. Então, eu queria muito pedir que vocês vão lá e deixem os seus feedbacks. E eu nem combinei com eles, o time me lembrou agora, vocês vão me desculpar, todo final de live a gente está pegando assim 30 minutos de cada um, não hoje, obviamente, mas para uma mentoria com algum jovem escolhido. E eu não falei isso, o time me deu bronca aqui. Vocês topariam? Agora não vai falar que não. Claro. Não vai falar claro que não. Claro que sim. A gente está falando da importância, né? Tudo que a gente está falando, com certeza. Show de bola, mano. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Quer ganhar 30 minutos, né? Com esses 3 ou individualmente, né? Com eles, você vai lá no Instagram do Vamos Subir, vamos.subir, vou até colocar aqui na página, tá bom? E você vai colocar o seu principal insight. Qual que foi a sua grande lição sobre gestão de pessoas, liderança, ou desse bate-papo? Ó, tá aqui, eu tô circulando aqui. O Vamos Subir, vamos.subir, e marca 2 amigos, tá bom? E aí, a gente vai selecionar os principais insights e a gente vai marcar esse bate-papo de 30 minutos, não mais do que isso, para falar sobre carreira. E aí vai ser um tema livre. Então, queria agradecer muito o tempo de vocês, agradecer a oportunidade, dizer que, além dos insights que a gente teve aqui de carreira, né, super insights, queria agradecer vocês pessoalmente pelo give back, pela retribuição, por ajudar a sociedade, a comunidade jovens a performarem, a evoluírem, e pedir desculpa pelos 9 minutos de atraso aqui, e dizer que eu sou muito grato, todo o time do Vamos Subir é super grato pelo tempo que vocês dedicaram aqui conosco. Obrigado de verdade. Foi um prazer, obrigado a vocês. Vamos subir. Show de bola. Vamos nessa. Pessoal, boa noite. Um abraço, boa noite, gente. Valeu, Luiz. Valeu, Mônica. Valeu, Obrigada, tchau, tchau.